Sejam bem-vindos a uma nova edição da ESEC TV aqui na RTP2. No programa de hoje, destaque para a música e o teatro. Fique connosco! Começamos por escutar A Million Dreams, um dos temas do filme The Greatest Showman. Este tema foi interpretado pelos alunos de Estudos Musicais Aplicados da ESEC, um trabalho que resultou das classes de coro e prática instrumental, lecionadas pelos professores Avelino Correia e Rui Ferreira. Close my eyes and I can see a world awaiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say how so sweet.
Frank, um Deus para o Jantar. É o nome do trabalho final dos alunos do curso de Teatro e Educação da ESEC. Fomos espreitar um ensaio da peça que está em cena na Oficina Municipal do Teatro até o dia 3 de julho. Da escravidão. Só jurasses muito nada. E só te restasse um. Se Deus estiver morto e se sonhássemos acordados, se a ficção é realidade. Eu gosto de trabalhar muito a partir do grupo, do coletivo que a gente tem e dos desejos. Na verdade, não dos desejos, mas das urgências que o coletivo tem. Eu não gosto de trabalhar muito com textos já assim, pré-determinados. Eu prefiro ter uma escuta de entender quais são. Então, assim, eu diria que o primeiro dia do nosso trabalho foi entender qual era a urgência de cada um. São 15 atores com diferentes urgências, né? Mas que em alguns lugares elas se encontravam. Boa noite a todos aqui presentes. Isto é para todos aqueles que gostam de uma boa crise. Uma crise económica, uma crise matrimonial, uma crise nervosa, uma crise existencial, uma crise de palavras. É uma dramaturgia de estilhaços. A gente vai catando pequenas coisas, pequenas pérolas e vai entendendo como que elas se formam, sabe? Assim, e tem que ter uma tranquilidade para isso, porque senão você fica desesperado, tem que criar uma dramaturgia. Ela está sendo construída. A improvisação já é um trabalho dramatúrgico, assim. Então a gente foi muito nesse caminho. Aí foram aparecendo muitos escritores, muitos poetas, muita música. E aí essa dramaturgia de estilhaços foi se compondo, sabe? A partir dessa ideia do colapso e de como resistir a partir desse colapso, né? Então a gente entende muito, a gente queria se reinventar enquanto ser humano. Por isso a ideia do Frank. O Frank é uma brincadeira com, a gente chama de Frankensteiner, que é o nome dele, mas é um Frankenstein. Então a gente tenta no projeto criar esse Frankenstein que ultrapassa esse lugar do colapso e, sabe, e essa urgência de celebrar. Na mesma nau, rumo ao mundo novo. Na mesma nau, rumo ao mundo novo. Então tu és um amante do colapso, um amante incorrigível do apocalipse, sobretudo do apocalipse alheio. És um amante da catástrofe, um catastrofista, um apocalipsologista, um legítimo catequizador. Oh Maria, vem comigo ver a mesma nau. Oh Maria, vem comigo ver o mundo novo. É uma coisa um bocado complicada de dizer uma história, porque não existe uma linha como nós estamos habituados a ver e a fazer. Então nós quase que dividimos por etapas. Na primeira parte há um colapso das personagens, depois há a epifania e depois é a utopia, porque nós quisemos falar muito de mudança e como é que existem mudanças e como é que podem aparecer.
Os pássaros, eles foram aparecendo de várias maneiras. Uma que lá no Polo 2 da ESEC, eles estão presentes o tempo inteiro. A gente ensaia com os pássaros. E ao longo do processo, quando a gente estava lendo alguns poemas, logo no começo teve um poema que se chama O Pássaro Azul, do Bukowski. E pra gente ele simbolizava muito, né, essa ideia de resistência a partir daquela coisa guardada que a gente quer abrir. E ele começou a incorporar na gestualidade dos atores, na vocalidade, nas músicas. Na lente um pássaro e a sombra todos os dias. Por isso hoje não como um frango, barbecue ou ketchup. A última vez que vi estava coberto de sangue. Os trabalhos de improviso ajudaram muito, porque também escrevemos muitos textos que foram escritos pela turma toda, e todos lemos os textos uns dos outros, trabalhámos com os textos uns dos outros, e foi mais fácil porque também conhecíamos a história toda, embora não seja uma história com fio condutor que seja totalmente perceptível à primeira vista, mas acho que foi extremamente enriquecedor e um bocadinho assustador. Maldito pássaro e a sombra todos os dias. Teve de haver também uma desconstrução de cada um de nós para conseguirmos estar abertos a pôr as nossas próprias inquietações na mesa. Mas eu acho que a partir do momento em que nós percebemos que todos íamos fazer isso e estávamos ali num espaço seguro e tudo, eu acho que todos conseguimos fazer isso mais facilmente. Cada vez mais nos está a ser tirado quase que o direito de sonhar, de podermos sonhar, de podermos ser aquilo que queremos ser sem julgamento alheio, sem estarmos com medo do que o outro vai pensar acerca de mas tu agora queres ser ator, mas isso é uma coisa que já nem é preciso estudar, é só preciso, sei lá, ter seguidores nas redes sociais, quando nós percebemos, estando aqui, que realmente é efetivamente preciso um trabalho árduo e de constante aprendizagem. Eu acho assim, um trabalho muito corajoso por parte deles, porque tocar em feridas históricas, feridas, né, assim, emblemáticas ao longo da história é sempre muito delicado, né? Acho que as pessoas vão conseguir sentir mais do que... se elas vierem abertas, acredito que elas vão sentir muita coisa. Mas sempre tem a ânsia de o que quer dizer isso, né? O que isso quer dizer? Mas assim, eu acho que a gente está num momento que a gente precisa se deixar ser atravessado, a gente não precisa ser tão literal com tudo, sabe? Assim, então a poesia é muito importante, por isso que ela permite a gente sonhar. Todos juntos somos nós, uma pessoa só. Também interpretado pelos alunos de Estudos Musicais Aplicados da ESEC, apresentamos What a Feeling, um tema do filme Flashdance, gravado ao vivo aqui na Escola Superior de Educação de Coimbra. There's nothing but a slow glowing dream that your fears
Chegar à Boca da Noite é o título da exposição que podemos visitar no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra. Esta exposição marca um novo capítulo na história do Centro de Arte e pode ser visitada até final de agosto. Este é um novo ciclo do Centro de Arte Contemporânea. Pretende trabalhar com várias coleções privadas da cidade e da região e também outras coleções institucionais, nomeadamente a coleção que foi o motivo para a criação do centro, a coleção, uma parte da coleção de arte contemporânea do Estado, mas também pela primeira vez estamos a mostrar peças, obras de arte da coleção de arte contemporânea do município e também da coleção de fotografia do Novo Banco. O projeto curatorial que está sob o título de Chegar à Boca da Noite, que é um empréstimo que pedimos a um verso de Rui Belo e que de alguma maneira fala deste conceito curatorial e narrativo desta exposição que se quer colocar num ponto intersticial, uma espécie de intervalo de tempo e de espaço e que na maior parte das obras corresponde a uma atmosfera crepuscular. Neste primeiro andar, o que nós tentámos fazer foi enunciar esta ideia do crepúsculo, ou pelo menos do intervalo, chamemos assim, no tempo e no espaço, a partir de paisagens mais naturalistas, não é? Ou de obras, como por exemplo esta extraordinária obra do João Queiroz, na proximidade, por exemplo, de uma luz solar, por exemplo, do Filipe Romão, não é? Ao contrário desta luz pictórica, não é? Que está na obra do João Queiroz, ou mesmo na obra do João Jacinto, não é? E depois, enfim, em confronto também com a fotografia do Doug Aitken, da coleção do Novo Banco, não é? Que introduz uma luz elétrica, digamos, não é? Mas que de alguma maneira, pelo tamanho da peça e pela sua expressividade, acaba por se confundir até com a ideia de pintura e, portanto, é uma luz que nós sabemos que é uma luz elétrica, mas que pode ser quase uma luz pictórica, não é? E, portanto, este primeiro andar pretende, de certo modo, enunciar esta ideia de intervalo e também de crepúsculo e, ao mesmo tempo, cria uma espécie de uma sensação de desassossego. No segundo piso encontramos obras que se aproximam em termos formais, em alguns casos através da geometria e do traço, mas na verdade quase todas elas transportam uma ideia muito próxima da noite e que podem trazer sentimentos de uma certa angústia ou mesmo até representações simbólicas estabilizadas da ideia de morte, como por exemplo na peça do Paulo Briguente. Por outro lado, também há algumas imagens que fazem referência a esse fluxo, um certo movimento, fuga, de impermanência, não é? Como, por exemplo, uma referência ao mito de Ofélia numa obra de Pedro Pascoinho, ou mesmo o jogador de xadrez de Carlos Correia, que é na verdade Marcel Duchamp, não é? A quem falta parceiro nesta peça. Ou mesmo uma obra ao espelho de Aino Kaunisto, uma fotógrafa finlandesa, não é? Que de certo modo tem uma imagem de si própria bastante fúnebre, não é?
na terceira sala, normalmente eu faço uma síntese e, neste caso, confronto obras, de novo, de várias coleções, não é uma das mais importantes coleções da cidade de Coimbra, a coleção ER, como, por exemplo, uma escultura da artista Ana Rito, que na verdade já não era vista há 17 anos e foi vista só uma vez, não é? Portanto, há essa novidade aqui na relação com Rui Chaves, não é? Que de alguma maneira cria aqui um diálogo, e também com esta terceira peça da coleção Novo Banco, da Sarah Jones, esta fotografia desta árvore e desta ideia de suspensão, que faz aqui uma espécie de triângulo com o peso da obra do Rui Chaves e a leveza, no sentido em que ela está suspensa, da obra da Ana Rito. Nesta relação também com as magníficas fotografias do fotógrafo americano Gregory Crewdson, que introduz uma das tónicas principais desta exposição, que é a ideia de crepúsculo, a ideia de intervalo no tempo e no espaço, com duas imagens da série Dream House, que na verdade nunca foram vistas em Coimbra e que pertencem à coleção do Novo Banco. Obrigada pela companhia neste programa. Esperamos por si já na próxima edição. Até lá, podem acompanhar as novidades online através das nossas redes sociais.